Paz de Deus a todos. Nessa oportunidade, falarei um pouco mais sobre os milagres do Senhor Jesus. Essa oportunidade é maravilhosa porque tenho a honra, na verdade, e recebi este convite através do nosso irmão Eliseu Batista, muito estimado por sinal, e que cedeu o espaço gentilmente para que aqui nesse canal, nesse meio de comunicação, eu pudesse então falar um pouquinho de forma simplória, dentro das minhas limitações, mas falar do poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero rememorar aqui para os meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, os que estão tendo a oportunidade de me ver e ouvir essa pequena mensagem. Portanto, lerei aqui para os meus amados um pequeno trecho que se encontra em Marcos, capítulo 2. Começa no versículo 3 e vai até o 12. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e pondo a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Essa passagem do Senhor Jesus Cristo, ela é, na minha opinião, uma passagem que traz alguns pontos de vista. Eu quero dizer para os amados irmãos nessa oportunidade, e eu quero chamar a atenção para a forma que o Senhor Jesus, sem exceção, perdoava os pecados dos respectivos pecadores, em diferentes situações. Todos nós conhecemos ao menos uma passagem, uma situação em que o Senhor Jesus perdoou os pecados. O Senhor Jesus, ele justifica a fé do homem. Ele fez isso desde quando iniciou a sua missão aqui nessa terra. Nos seus pouco mais de 3 anos e meio, de fato, da sua missão, da escolha dos seus apóstolos, enfim. Mas o Senhor Jesus, ele justificou a fé. Aí eu quero chamar a atenção para cada um dos amados que tem essa oportunidade de me ver aqui neste dia, neste momento, a fé desses 4 homens. E aqui meramente fala
dessa forma, os 4 que o traziam, os 4 que levaram aquele doente, aquele ex-paralítico, porque foi perdoado pelo Senhor Jesus. E aqui está dizendo essa palavra, viu-lhes a fé. E ele ordenou para aquele paralítico. E foi naturalmente para demonstrar para os que ali estavam, aqueles duvidosos, os escribas, como está citado aqui, que não eram pessoas que não conheciam a lei, não eram pessoas que tinham inocência, dizer que não tinham crença. Pelo contrário, conheciam muito bem a lei. Mas, no entanto, não davam crédito quando viam uma semelhança como a do Senhor Jesus, de um homem humilde em trajes, em costumes, que não via acepção em pessoas, que estava no meio de todos, de qualquer um que fosse, desde uma autoridade, desde um mais humilde. Essa era a característica notória do Senhor Jesus. E aí é esse grande exemplo que ele deixa para todos nós, ainda nos dias atuais. Mas ainda mais, meus amados, eu quero falar da tomada de atitude, ou seja, da ação. Porque a nossa fé, ela é mostrada por ações. A palavra do Senhor já diz, a fé sem as obras, ela é morta. Porque simplesmente verbalizar ou pensar e não concretizar um bom ato, isso não prova a sua real intenção. Então o Senhor Jesus não só imaginava, não só confabulava sobre o seu poder, do que ele poderia fazer, e de fato ele sempre pôde fazer o que quisesse, porque afinal, amados, ele é o Filho do Deus poderoso, do Senhor Jeová. Então ele poderia e pode todas as coisas. E ele mostrava isso com ações, com as atitudes que comumente eram como essas para esse ex-paralítico, que era o de curar os pecados. E a Bíblia, nesse trecho, inclusive, não fala especificamente se esse paralítico, qual foi a causa da sua paralisia, se ela era de nascença, se houve uma intercorrência em algum momento, e ele ficou paralítico eventualmente, se já andou algum dia. Isso, na verdade, pouco importa. Mas o Senhor Jesus sabe da condição, meus amados, de cada um de nós, da minha, da tua. E nós somos, debaixo do sol, sobre essa face da terra, pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele faz diariamente, e disso eu não tenho dúvida, como fez com esses 4, com esse doente, como aqui é citado, esse ex-paralítico. Ele perdoa os nossos pecados. No entanto, basta que nós tenhamos também essa atitude, a tomada de ação, de reconhecer esses erros, as nossas falhas, de nos pormos humildes perante o Senhor Jesus. Quero falar um pouco mais dessa passagem e para tentarmos nos transportar no tempo e aquela situação. Aí eu quero falar desses amigos. Quem são esses verdadeiros amigos? O Senhor Jesus, ele deu de fato a vida pelos seus amigos. Ou seja, cada um de nós somos amigos do Senhor Jesus, porque ele é o nosso amigo. E não tem porquê nós não nos pormos nessa condição. Porque simplesmente, meus amados, ele deu a própria vida por cada um de nós. Quer um amigo mais valioso que este? Eu não vejo possibilidade. Então a pergunta é, o que estamos dispostos a doar aos nossos amigos? O que estamos dispostos a fazer pelo nosso próximo? Esses 4 fizeram muito, porque certamente não eram os únicos 4 amigos que esse ex-paralítico tinha. Mas, no entanto, esses 4 fizeram a diferença na vida desse ex-paralítico. Porque tomaram a sua cama. Imagine um leito, uma cama, tomada um em cada ombro, um de cada lado. E levaram, não se fala a distância, mas certamente fala da multidão que existia. E a tomada de atitude é muito valiosa, porque eles transpassaram a multidão
Quando chegaram lá naquela casa, onde estava o Senhor Jesus, ensinando, pregando, eles viram que não havia condição. Talvez a própria porta não comportasse que se passasse ali esse leito, a cama do ex-paralítico. Mas na boa atitude, na prova de fé, que foi justificada, porque Jesus perdoou os pecados daquele ex-paralítico, eles não viram barreiras. Pelo contrário, eles transporam a barreira, o desafio. Poxa, não conseguimos passá-lo pela porta. Mas olha lá, é uma casa, tem teto. E se tirarmos algumas telhas ali e descermos ele de alguma forma? E não ficou só no campo das ideias, não ficou só na memória, na intenção. De fato, eles o fizeram. E então levantaram esse paralítico, o ex-paralítico, e o desceram até lá embaixo. Porque eles viam, onde está o Senhor Jesus? Ele está ali. Então vamos descer nesse exato ponto. E lá desceram, e certamente todos se espantaram. O dono da casa ficou contente, ficou aborrecido com a situação, com aquele alvoroço, com a invasão, o seu destelhamento da sua casa. Pouco importa, são detalhes. Mas de fato desceram e o Senhor Jesus dá valor a isso, as atitudes que nós tomamos. E a tomada de ação desses 4 permitiu que esse ex-paralítico, esse ex-doente, tivesse os seus pecados perdoados. E aí o Senhor Jesus fala claramente para ele: te ordeno, toma a sua cama, toma o seu leito e vai, anda, segue em frente. Quero dizer ainda mais para vocês, meus amados, que quem tem amigos assim não fica parado, não fica estagnado. Ou seja, é muito bom termos amigos assim por perto, próximos de nós. E esses amigos, eu não tenho dúvida também, são os que temem ao mesmo Deus que nós, que creem no Senhor Jesus, que reconhecem, que se humilham, porque nós falamos a mesma linguagem. Nós seguimos os ensinos de um mesmo mestre, que é o Senhor da vida, que só Ele tem o poder de dar a vida. E é por Ele que nós humilhamos quando preciso, no sentido de estar dispostos a ajudar sempre, independente de quem for, de estender a mão. E também porque de fato somos pecadores. E é importante esse reconhecimento de que não somos autossuficientes, de que precisamos de amigos assim, valiosos, para estar do nosso lado, para que, se preciso, nos leve também nos ombros, nos ajude a carregar o leito. Mas é importante nós lembrarmos isso, de que o nosso leito, a nossa cama, o nosso fardo, nós temos que levar. São marcas que muitas das vezes nós vamos rememorar pelo resto das nossas vidas. Seja ela uma vida do velho homem, após a sua conversão, mas é importante, como símbolo, simbolicamente, nós tomarmos a nossa cruz, esse leito, e como o Senhor Jesus ordenou, andar, seguir em frente, e não esquecer jamais de que o Senhor é Deus, o que o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por todos nós, e que nós temos, assim como Ele, a condição de cumprir a missão que nos é dada aqui na terra, pelo espaço de tempo que nós não sabemos, porque somente ao Senhor cabe esse conhecimento, essa sabedoria. Meus amados, essa pequena mensagem eu desejo, humildemente, que ela sirva de luz, paz, conforto, e foi a medida que o Senhor concedeu, permitiu-me expor para os meus amados neste dia, nesta ocasião. E eu desejo que realmente sirva de um alimento, sirva de paz para todos nós. E que tenhamos essa confiança no Senhor Jesus, de que mesmo que os dias atuais não sejam os mais fáceis, que eles nos impõem muitas das vezes um peso muito grande, que nós não desanimamos, jamais. Porque a promessa do Senhor Jesus é de uma vida sem sofrimento algum. Mas não é aqui. Estamos sujeitos a passar por diversos momentos desafiadores,
Momentos em que também teríamos que ter atitudes como essas desses 4 amigos, valiosos, muito valiosos, porque na tomada de atitude permitiram que um doente fosse curado. Desejo então que essa palavra sirva de paz e conforto para todos. Eu desejo nessa oportunidade orar por cada um de vocês. Senhor Jesus, peço, Pai amado, humildemente, que a sua paz, auxílio, conforto, sirva de luz e alimento para todos nós, que nós tenhamos essa confiança, esse discernimento, Pai, essa sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, para que nessa confiança no Senhor nós não entremos em desespero, jamais, independente, Pai, de qual seja a situação, mas que possamos nos fortalecer sempre no Senhor, em oração, em comunhão contigo, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para que este nos conduza por caminhos de paz, caminhos de justiça. Amém e amém. Paz de Deus, paz do Senhor Jesus, a todos, amados irmãos.